Com certeza, se você já assistiu Nanatsu no Taizai, já deve ter reparado quão apelão são os personagens de lá. Apesar de não chegarem a poderes cósmicos, seus poderes alcançam escalas de destruição em massa, ainda na primeira temporada. Porém, uma dúvida que perdurou até o fim da série, e que eu confesso que eu tive ela por muito tempo também, seria o fato de Meliodas, o protagonista da série, e os demais seres de nível parecido com o dele, se limitarem a destruir apenas grandes porções de terra como países, mesmo em seus ápices de poder, ou se já estariam em outro patamar de força. Se você, assim como eu, tem essa dúvida, fica aí no vídeo que você vai entender qual foi a minha conclusão. Então, antes de tudo, já deixa o seu like e se inscreve se você quiser mais vídeos como esse, e ainda vai me ajudar bastante. Então, bora pro vídeo. Então, primeiramente, eu já gostaria de ressaltar aqui que destruição de países já ocorriam desde o início da série. Um dos primeiros atos da história do Meliodas foi a destruição do reino de Danafol, que, como o nome já diz, se trata de um reino, ou seja, um país mesmo que pequeno. Portanto, a destruição de países já era algo bem presente no universo de Nanatsu. Seguindo mais um pouco na história, é dito pela Dama do Lago que o caos criou toda a terra de Nanatsu, além de ter criado o Rei dos Demônios e a Divindade Suprema, onde esses dois se uniram para poder selar o próprio caos. Ou seja, o Rei dos Demônios tem no mínimo metade do poder do caos, que já é argumentavelmente um ser planetário. Além disso, o próprio Rei dos Demônios dividiu seu poder em 10 partes, criando assim os 10 mandamentos, o que fazem cada um dos 10 membros dessa ordem poder destruir no mínimo múltiplos continentes. Isso no mínimo, eu já chego lá. Então aqui temos os 10 mandamentos, a elite de poder do clã dos demônios tendo cada um deles poder mínimo como multicontinental. Sabemos que após a aparição do Escanor, foi visto que ele já tinha poder suficiente para derrotar todos os 10 mandamentos sozinho, com muita facilidade, fazendo dele como muito acima de multicontinental, e que após Meliodas retornar a seu estado de poder original de 3.000 anos atrás, ele foi capaz de humilhar o Escanor em seu estado mais forte, até então que era próximo ao meio-dia. Portanto, já vemos aqui uma discrepância gigantesca entre os poderes apresentados desde a formação dos 10 mandamentos. Utilizando a lógica de que para um personagem derrotar o outro com extrema facilidade, seja necessária uma diferença de no mínimo 2 vezes, o Meliodas no modo assalto durante a luta contra o Escanor seria no mínimo 4 vezes do que qualquer um dos 10 mandamentos, fazendo dele ser 4 vezes mais forte do que multicontinental. Na verdade, tudo isso que eu tô falando não passa do mínimo do poder deles, que sinceramente, se formos trabalhar utilizando números mais concretos, veríamos que qualquer um dos mandamentos já teria o poder mais do que suficiente para destruir um pequeno planeta, mais precisamente do tamanho de Mercúrio. Tudo isso levando em consideração de que o caos teria energia equivalente ao mínimo para se destruir a Terra, que seria mais ou menos de 59 zetatons. O Rei Demônio teria algo em torno de 29,5 zetatons, que já entraria na classificação de planeta pequeno. Porém, uma coisa que me deixou mais confusa ainda enquanto montava esse vídeo foi o fato do Rei Demônio ser morto por um ataque de todos os pecados, todos em seus estados máximos de poder ampliado em 7 vezes. Isso não faria sentido se somente o Meliodas sozinho já passava de 11 zetatons. Porém, uma coisa que vale ser percebida durante a cena: no momento em que o ataque é formado, Rei Demônio tenta se defender, porém um ataque vara a defesa dele, e já naquele momento ele já pede arrego, porque ele já sabia que iria morrer somente com aquele ataque. O Meliodas só deu a reação total porque queria dar uma última chance de salvar o seu pai. Então, basicamente, para finalizar, destruição de países já era algo pequeno perto do que o Meliodas era capaz. Ele não destrói um planeta do tamanho da Terra, porém o seu máximo pode chegar até um planeta do tamanho de Mercúrio. Então, o veredito final: sim, Meliodas destrói um planeta, mas não um do tamanho da Terra. Então eu espero que esse vídeo tenha sanado a sua dúvida com relação a esse assunto, e eu confesso que eu também tinha muita dúvida com relação a isso. E vendo mais a fundo na obra, eu cheguei a essa conclusão. Porém, eu quero dizer agora o que eu sempre falo nos meus vídeos: eu não sou o dono da verdade, eu não sou o criador da obra, então não sei o que se passa na cabeça do Nakaba. Essa foi a minha opinião com relação ao poder do Meliodas, minha interpretação que eu vi ao longo da obra. Esse, assim como todos os outros vídeos do meu canal, não são para serem levados como verdade absoluta. Você não precisa concordar se você não quiser com os meus argumentos. Então, se você tem uma opinião diferente da minha, seja qual for ela, deixe aí nos comentários pra mim ver. E se você tem alguma crítica pra fazer com relação a esse vídeo, sei lá, se eu falei alguma informação errada, pode deixar aí nos comentários também, que eu vou ver todos. Então eu agradeço mais uma vez você ter assistido o vídeo até aqui. Se você gostou, deixa o seu like e se inscreve se você quiser mais vídeos nesse estilo. Então é isso e falou!